No dia 8 de dezembro de 2020, foi realizada a transmissão do Prêmio eSports Brasil, impulsionado pela emissora de televisão Globo. Um fato curioso, as emissoras de televisão, no geral, expressam claramente seu ódio contra os videogames. No entanto, nos dias atuais, elas estão cedendo a esta mídia que seus valores monetários superam o cinema e a música. Vejo que a transmissão da premiação foi interessante, mas não faz muito sentido, pois no ano de 2020, nenhum jogo foi transmitido na televisão aberta. Uma questão que as emissoras deverão decidir é qual game será transmitido. Antes de responder qual game transmitir, devemos pensar em qual game não transmitir. Nesta lista, infelizmente, os MOBA ficará de fora das televisões brasileiras. Alguns dos motivos são: primeiro, somente pessoas que tiveram contato anterior com o jogo entenderão o que está acontecendo na tela. Por exemplo, a fase de banimento, escolha de heróis, escolha de itens, os efeitos dos itens, ou o que os casters estão falando. Segundo, outra parte que dificulta os MOBAs serem transmitidos na televisão aberta é encaixarem nos horários. Uma partida de futebol, por exemplo, tem 2 horas disponíveis, enquanto uma partida nos MOBAs podem facilmente ultrapassar esse tempo, principalmente numa final. Por fim, o terceiro, as combinações de jogos muito longos, mas pessoas não entendendo o que está acontecendo, poderemos obter a resultante perda de audiência. Isto é algo que as emissoras não querem. Outro gênero que infelizmente ficará de fora são jogos que envolvem alto nível de estratégia, por exemplo, os card games. Os motivos anteriores também se aplicam aqui, porém seu maior agravante é a sua passividade. São jogos que demoram para se desenvolver e têm pouca ação. Uma opinião minha, os card games são muito divertidos jogando ou analisando jogos anteriores, mas assistir não são interessantes. Depois que refletimos quais games e características impossibilitam sua exibição na televisão aberta, agora devemos pensar em quais games têm chance de ganhar um espaço. Os jogos de FPS são de fácil compreensão, tanto para quem joga quanto para quem assiste. No cenário do FPS, temos jogos como Rainbow Six Siege, Overwatch, Valorant e CSGO. Entre os FPS, quero destacar o Counter-Strike, pois foi o game que popularizou um ambiente competitivo no Brasil, trazendo os primeiros troféus internacionais e respeito ao nosso país. Além de questões nostálgicas que pode promover aos adultos que ficaram afastados do jogo por anos, seja por motivos de trabalho ou família. Infelizmente, temos questões de faixa etária adequada, podendo impedir a transmissão de muitos FPS durante o dia. Desta forma, R6 e CSGO ficariam de fora. Eles poderiam ser transmitidos pela madrugada, mas, convenhamos, não é praticável. Desta forma, por exemplo, Valorant seria um forte candidato para aparecer nas telas da televisão brasileira. Jogos de luta têm um lugar na televisão aberta, afinal, quem nunca escolheu um boneco aleatoriamente, ou só porque achou bonito, começou a apertar todos os botões para ver no que ia dar, mesmo sem entender como fez, gostou. Nos FPS, as telas são divididas entre os 10 players, podendo perder alguns momentos, enquanto nos games de lutas, acompanhamos sem cortes todo o evento. Além do fácil entendimento, os games de luta têm a empolgação de estar torcendo por alguém e as incríveis reviravoltas. Os jogos de lutas sofreriam com os mesmos problemas que os FPS, classificação indicativa por idade, ou seja, Mortal Kombat não teria vez, permitindo ao seu concorrente de Street Fighter uma vantagem de alcance de público, já que não tem sangue explícito.
Com certeza, o futebol virtual está com seu espaço agendado. É uma paixão dos brasileiros, aceito tanto por homens quanto por mulheres, independente da idade. O motivo que viabiliza o futebol estar nas televisões é o fato do game ser amigável para todas as idades. Digo isso por experiência própria. Meus pais, e acredito que os de vocês também, não gostavam de ver os jogos de tiro e lutas, por influência do jornal televisivo com seus argumentos, alegando ser jogos que promoviam a violência. Existem algumas coisas que devemos aceitar. A principal é a transmissão somente das finais, e dependendo do game, as semifinais, totalmente gravados. Quedas de conexão da internet são comuns, por isso as emissoras não podem perder tempo com a ausência do evento. A televisão tem uma dinâmica diferente das streamers. Na televisão já tivemos muitos programas que falavam sobre videogames, entretanto, algumas vezes o apresentador não sabia o que estava falando. Para evitar este desconforto, trazer um caster e comentarista que já estão no cenário do esporte é fundamental. Fizemos uma reflexão de jogos que dificilmente serão transmitidos, os que serão facilmente aceitos, o que devemos e não aceitar. Mas ainda falta algo muito importante. Qual dia e horário passar? Por se tratar de um esporte que será transmitido eventualmente, podemos considerar que na grade do esporte espetacular, por ser no domingo e de manhã, é um momento perfeito. Justifico que o domingo pela manhã seria o melhor momento para a transmissão dos esportes eletrônicos, tomando como exemplo os esportes de verão e inverno, que têm suas finais transmitidas, alcançando assim pessoas que nunca viram uma competição ou aqueles que mesmo jogando o game não tinham noção deste cenário. Feita esta breve reflexão das possibilidades dos esportes eletrônicos estarem presentes na televisão aberta, não podemos esquecer que as dinâmicas são diferentes das streams, onde os espectadores que também são jogadores resgatam prêmios, interagem no chat com outras pessoas e eventualmente formando casais, e os apresentadores podem ler sua mensagem. Nos esportes tradicionais, temos apaixonados por times e por jogadores. No geral, tenho visto nos esportes eletrônicos, principalmente as crianças, se apaixonar primeiro por um atleta e depois pelo time. Trazer na tela as expressões dos jogadores tem grande valia, pois os espectadores dos esportes eletrônicos amam o jogo e a pessoa que joga. As emissoras não podem ignorar que os contatos humanos são importantes. Eu sou Gabriel, um apaixonado por estudos sobre ludicidade, brincadeiras, jogos e videogames. Se você ficou até aqui, é porque gostou do conteúdo. Peço que compartilhe com um amigo seu. Por fim, eu desejo que a força esteja com você.